Fala, parceria de caminhada, seja bem-vindo novamente a mais um capítulo do Só 5 Minutos. Hoje eu vou falar para vocês então de coisas que acontecem na nossa vida e que não são por acaso. Vou contar para vocês o caso desses bastões aqui e por que eu vou fechar 1000 quilômetros caminhando. Para começar a história eu vou voltar um pouco de quando eu decidi realmente fazer o caminho, quando eu planejei e disse então ok, vou ir lá fazer. Pesquisei mais ou menos de onde eu ia sair, aonde eu ia chegar, que era Santiago, destino final e o ponto de partida San Jean, e pesquisei quantos quilômetros iam dar. E tem algumas desinformações, na verdade, em relação a isso. Tem sites que falam que é na faixa de 780 quilômetros, outros falam que é na faixa de 820, outros 880. E aí depois eu vi mais um caminho, que foi o que eu acabei fazendo depois de Santiago, que era para ir até Muxía e Finisterra, que dariam mais em torno então de 120 a 130 quilômetros. Ok, pensando nisso então, somando os dois, dariam em torno de 950 quilômetros, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu pensei, caramba, como eu já vou fazer então, vou realizar um sonho meu que é de ir até Santiago, talvez eu coloque mais um objetivo e feche os 1000 quilômetros. Isso foi no começo. Então comecei minha peregrinação, comecei caminhando também com essa ideia de fechar os 1000 quilômetros. Os dias foram passando, os quilômetros foram passando. Enfim, para resumir, cheguei em Santiago, fecharam 823 quilômetros. Tudo que eu tinha vindo buscar no caminho, eu encontrei. Todas as respostas, todas as coisas que eu queria ter visto, todas as experiências que eu queria ter tido, eu tive. Então, quando eu cheguei em Santiago, eu estava livre de qualquer coisa, livre de qualquer pressão. Aí depois, então, como fechou 823 quilômetros de San Jean Pied de Port até Santiago, aí depois eu vi, então, que iam dar mais uns 125 quilômetros para fazer Muxía e Finisterra. Eu disse, cara, eu não preciso fazer os 1000 quilômetros. Eu vou fechar só essa peregrinação e acabou. E eu fiz então o restante do caminho bem tranquilo, já tinha me decidido que eu não ia fazer, não precisava fazer os 1000 quilômetros. Eu estava bem cansado, meus pés estavam doendo pra caramba, ainda estão. Mas enfim, quando eu finalizei então, o último dia que foi em Finisterra, fecharam 952 quilômetros em 26 dias. E aí eu me lembro que eu postei no Instagram e à noite eu recebi mensagens de alguns amigos meus, grandes amigos que são referência para mim de disciplina, de determinação, de foco e de amizade, me pedindo para mim fechar os 1000 quilômetros. Um desses amigos, a gente já percorreu muitos quilômetros de bicicleta e uma das maiores distâncias que eu já fiz até hoje, num dia só, foi com ele. A gente fez 100 milhas e ele me ajudou pra caramba para mim finalizar. Eu tava morto e ele me lembrou disso. Ele disse, Joel, cara, fecha os 1000, tu consegue, lembra das 100 milhas que tu vai fechar. Outro grande amigo meu me mandou uma foto dele na esteira, e fazia muito tempo que ele não fazia exercício, e depois que eu comecei a caminhar ele me disse que eu comecei a motivar, ele começou a se motivar com os meus vídeos, voltou para academia e ele já estava caminhando há 1 hora na esteira. Então depois daquilo eu disse, caramba, cara. Mas eu respondi para os dois no mesmo momento, eu disse, bah, pessoal, tudo que eu vim buscar eu já encontrei, então para mim já chega, finalizou. E aí o que acontece? Uns dias antes, voltando agora um pouco na história, um dia antes de eu chegar em Santiago, eu parei num albergue a 12 quilômetros mais ou menos de Santiago, e eu tinha me programado que eu ia dormir ali e no outro dia de manhã eu ia sair cedinho para mim chegar em Santiago e pegar a primeira missa da manhã, que é às 7h30. Então dormi, preparei minhas coisas para outro dia de manhã, porém acordei e aí eu fui fazer o curativo, fui fazer as coisas, eu me atrasei praticamente em torno de uns 10 minutos para mim sair do albergue. Era para mim ter saído às 5h30, eu saí 5h40. E eu sabia então que eu tinha que apurar o passo para mim conseguir chegar lá na igreja às 7h30 e pegar a primeira missa. E aí então, saí correndo do albergue. Quando eu já tinha andado mais ou menos uns 2 quilômetros, eu me dei por conta que eu tinha esquecido os bastões.
que eles me ajudaram muito durante a caminhada, principalmente por causa da dor nos pés. Eu tenho dor nos joelhos. Eu não falei aqui para vocês das minhas dores, dos problemas que eu tive, mas foi bastante sofrido também o caminho. Entre tantas coisas boas, o sofrimento sempre esteve presente, a dor. Então esses bastões aqui, eles me ajudaram muito, muito mesmo. E aí então, como eu já tinha caminhado uns 2 km, e se eu voltasse eu não ia conseguir pegar a missa, eu disse, caramba, eu acho que já era para deixar eles para trás e vamos seguir assim mesmo. Então deixei eles, segui viagem, fui para Santiago, consegui pegar a primeira missa, fiz tudo o que tinha para fazer, segui viagem. Aí quando eu cheguei, depois disso, depois de 3 dias que eu estava em Muxia, eu acabei conhecendo um brasileiro. A gente começou a conversar no albergue, falando de todo o caminho. Era a segunda vez que ele estava fazendo o caminho. E aí ele me contou que na casa dele ele tinha então um mural onde ele tinha colocado uma placa que ele tinha comprado aqui do caminho, coisas que ele tinha visto, e também o cajado dele. Os cajados são tipo uns bastões assim, mas é um só de madeira, é uma coisa mais mística, uma coisa mais antiga. E a minha primeira ideia era ter comprado um cajado, porém, pelas minhas dores nos pés e no joelho, eu disse, cara, eu vou pegar os bastões, porque daí são 2 juntos, eles vão me ajudar na caminhada. E aí, como ele me falou que estava na parede dele, ele me mostrou foto, ele me mostrou de como ele tinha colocado, e aí ele já tinha comprado outro agora, ele ia colocar lá junto. Eu disse, caramba, cara, ficaria legal os meus bastões lá em casa também, de repente numa parede, para mim me recordar. E aí naquilo eu pensei, caramba, eu vou ligar no albergue que eu esqueci eles para ver se eles ainda estão lá. Isso já tinham passado 3 dias. E eu sei que muitas vezes aqui, na maioria das vezes, os peregrinos, quando chegam em Santiago ou nas proximidades aqui, eles deixam muitas coisas para trás. Eles deixam camisetas, roupas, principalmente os bastões de caminhada, porque depois daqui eles finalizam, na maioria das vezes, e vão para as casas deles, eles não precisam mais disso. E aí eu tinha medo que eles já não tivessem mais guardado os bastões. Aí naquilo, mandei uma mensagem pro albergue, porque eles não estavam atendendo o telefone, ninguém me respondia. No outro dia liguei de novo, falei com a moça do albergue, ela me disse, não, estão aqui, guardei. E ela olha só para ver como é interessante. Ela disse que ela já tinha dado um monte de roupas, porém a única coisa que ela tinha segurado eram os bastões, porque ela não sabia aonde destinar eles, para quem ela poderia dar os bastões. Aí eu falei para ela então que eu iria dar um jeito quando eu voltasse para Santiago de pegar os bastões com ela. Enfim, no outro dia então fui para Finisterra, finalizei tudo. Como eu contei para vocês, eu já não queria mais caminhar. Eu até estava pensando de quando eu voltasse então para Santiago, talvez eu ia pegar um táxi para ir lá buscar os bastões, para ter como recordação. Mas depois também pensando, eu disse, cara, talvez eu nem vou lá buscar, porque, né, não importa, para mim não é tão importante assim uma coisa, por exemplo, que nem a Compostela, ou alguma coisa para me lembrar. O caminho está tudo aqui, eu já vivenciei tudo aquilo que era para vivenciar. Porém, quando meus amigos me mandaram a mensagem, aí eu fiquei pensando em tudo, no pedido deles, no meu objetivo também lá atrás, que era fechar os 1000 quilômetros. E aí eu me lembrei também dos bastões, eu disse, caramba, cara, por que então eu não uno tudo, não faço tudo junto? Volto para Santiago, como eu tinha que voltar, eu tinha 2 dias ainda então, antes do meu voo, então eu teria condições de fazer mais 48 quilômetros. Eu poderia voltar caminhando de Santiago até o albergue que eu tinha esquecido eles, fazer uma boa quilometragem e no outro dia então simplesmente só fazer mais alguns quilômetros e finalizar os 1000. Então foi isso. Então, por uma solicitação de grandes amigos meus e pelo destino de eu ter esquecido os bastões, com a união então de todas essas coisas, hoje então voltei para buscar eles, vou fazer uma boa quilometragem. Não vou conseguir fechar hoje os 1000, mas amanhã com certeza vai estar finalizado. Buenas tardes. Então amanhã vai estar finalizado os 1000 quilômetros, que para mim vai ser um feito muito, muito importante. E com isso então eu tenho certeza que meus amigos vão gostar muito, vão se motivar ainda mais e vão
ficar muito mais orgulhosos por eu também estar fazendo algo por eles. Então, espero que vocês tenham gostado da história e para vocês entenderem também que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe o porquê. Mas, cara, nada é por acaso. Eu gosto de acreditar dessa forma. Muitas vezes a gente perde alguma coisa, alguma oportunidade, ou algumas portas se fecham para nós e a gente se questiona, mas por que isso? E de novo, logo na frente, a gente vê por que tudo aconteceu. Então, galera, muito obrigado. De novo, passamos dos 10 minutos hoje, mas continuamos a série do só 5 minutos. E vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço!